Olá! Hoje a gente vai mergulhar em algumas decisões bem importantes do Superior Tribunal de Justiça. São julgados que mexem com tudo, viu? Desde direitos fundamentais até a nossa vida no mundo digital. Vamos entender o que mudou. Para organizar a nossa conversa, a gente vai passar por 5 grandes temas. A gente começa com uma decisão histórica sobre militares transgênero, depois vamos ver como a justiça está de olho na proteção de famílias e consumidores, na sequência, um ponto mais técnico, mais essencial, sobre as regras do jogo no processo judicial. E para fechar, vamos ver como a lei está se virando nos 30 para acompanhar a era digital. Então, vamos começar com o que é, sem dúvida, um marco. Uma decisão que fala sobre dignidade e identidade dentro das Forças Armadas. A pergunta que chegou ao tribunal foi essa, bem direta. Existe espaço para discutir direitos humanos e identidade de gênero num ambiente tão tradicional como o das Forças Armadas? É um debate bem delicado, né? E para responder, o tribunal foi direto na fonte, na nossa Constituição. A base de tudo foi o princípio da dignidade da pessoa humana e o da igualdade. Ou seja, a discussão partiu do que há de mais fundamental no nosso direito. E o resultado prático foi esse aqui, em 3 pontos-chave. Primeiro, militares transgênero têm o direito de usar o nome social em todos os documentos. Segundo, ficou proibido aposentar alguém à força só por ser trans. E terceiro, e talvez o mais importante, ser transgênero não é, de forma alguma, sinônimo de incapacidade para o serviço militar. Essa frase, retirada da própria decisão, resume tudo, né? Deixa claro que não estamos falando de um detalhe administrativo, mas de algo que toca no cerne da dignidade de cada um. É muito forte. Agora, vamos sair um pouco dessa discussão de direitos individuais e entrar em temas mais ligados ao nosso dia a dia, a proteção da nossa vida privada. O STJ também se debruçou sobre a segurança de famílias e de consumidores. Olha só que decisão importante para a segurança jurídica das famílias. O tribunal esclareceu de vez a questão do direito de moradia de quem fica viúvo ou viúva. Esse direito se aplica ao último imóvel em que o casal viveu e não àquele onde passaram mais tempo. Isso põe um ponto final em muita discussão. Esse caso do hotel é um exemplo clássico, e bem triste, de responsabilidade civil. É fácil de entender a lógica, né? O hotel oferece um serviço, cria uma expectativa de segurança, aí uma falha grotesca, um extintor mal fixado, causa um acidente grave com uma criança. A conclusão do tribunal é direta. A responsabilidade do hotel é objetiva. Isso quer dizer que não precisa nem discutir se teve culpa ou não. Se o serviço falhou e causou dano, tem que indenizar. Agora vamos para um assunto um pouco mais técnico, mas que afeta diretamente a qualidade da justiça prestada. Vamos falar sobre as regras do jogo dentro do processo. Existe um princípio no direito chamado perpetuação da jurisdição. O nome é complicado, mas a ideia é simples. O juiz que começa a cuidar de um caso deve ir com ele até o final. Isso é para garantir consistência e, claro, imparcialidade, evitando que o processo fique pulando de mão em mão. Só que o STJ sabe que a vida real é complexa. Então, o tribunal reconheceu uma exceção bem prática. Imagina que 2 juízes trocam de cidade, permutam. Se eles combinarem formalmente e o tribunal autorizar, eles podem terminar de julgar os processos em que já ouviram as testemunhas. Faz todo sentido, né? Afinal, quem ouviu a prova tem as melhores condições de dar a sentença. E chegamos ao século XXI com força total. Como é que a justiça está lidando com os desafios do mundo digital? É o que vamos ver agora, falando de privacidade de dados e de assinaturas eletrônicas. Essa pergunta é uma das mais quentes do momento, principalmente com a LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Vazou um dado, mesmo que simples, já dá para pedir dano moral de cara? A discussão técnica gira em torno desse conceito aqui, o dano moral in re ipsa, ou dano presumido. É aquele tipo de dano que é tão óbvio que a vítima nem precisa provar que sofreu. Aconteceu o fato, o dano já existe. A questão era, vazamento de dados se encaixa nisso? E a resposta do STJ foi um sonoro não. E aqui está o pulo do gato. O tribunal fez uma distinção. Para dados comuns, não sensíveis, não existe esse dano moral automático. A pessoa precisa mostrar, provar que aquele compartilhamento de dados causou um problema real e significativo na vida dela. Outra dúvida do nosso dia a dia digital. E aquelas assinaturas que a gente faz em sites, aplicativos, que não usam o padrão oficial do governo, o tal do ICP Brasil. Elas valem ou não valem? A resposta do STJ foi sim, vale.
O que importa, no fim das contas, é o acordo de vontade entre as partes. Se todo mundo concordou em usar aquele sistema de assinatura, o contrato é perfeitamente válido. É uma decisão que reconhece a realidade dos negócios hoje e traz mais segurança jurídica para todo mundo. Ufa! Depois de vermos todos esses casos, o que a gente pode tirar de lição? Qual é o recado que o STJ está passando com essas decisões do Informativo 871? Resumindo a ópera, o que a gente vê é um judiciário sintonizado com a sociedade. Direitos fundamentais estão sendo garantidos, mesmo em lugares mais resistentes à mudança. A proteção dos mais vulneráveis, como sempre, é uma prioridade. As regras do processo podem ser flexíveis em nome da eficiência. E no mundo digital, a palavra de ordem é bom senso, diferenciar os tipos de dano e, acima de tudo, valorizar o que foi combinado entre as pessoas. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? O direito não é uma estátua de mármore parada no tempo. Ele está vivo, respirando e tentando, a todo custo, acompanhar a velocidade maluca com que a sociedade e a tecnologia evoluem. Esses casos são só um retrato de um movimento que não para nunca.